Olá, senhoras, olá, senhores. Hoje a gente está aqui com um vídeo um pouco mais longo também, igual ao passado, mas que vai ajudar muita gente. Tem gente que tem muita dúvida nisso e isso acaba atrapalhando bastante no desempenho das planilhas. A gente vai falar hoje de referências relativas e referências absolutas e mistas também, tá? É um assunto básico do Excel. Ao mesmo tempo que ele é simples, ele é muito complicado até você entender como funciona. Então, para isso, eu vou trazer o terror de muita gente aqui, uma tabuada, tá? O que é uma referência? Referência nada mais é do que uma fórmula para o Excel, onde essa fórmula ela vai refletir em alguma outra célula. Por exemplo, eu estou aqui na B3. Se eu fizer igual, estou configurando uma fórmula L3. O que é que o Excel vai fazer? Vai retornar 0, porque não tem nada aqui na L3. Mas se eu digitar 5 na L3, lá vai aparecer um 5. Isso é uma referência. Eu disse ao Excel, eu quero que na B3 apareça tudo o que tiver contido na L3. Eu fiz referência a L3. Até aí, tranquilo. Vamos olhar a tabuada e ver como isso pode ajudar a gente. Como é que você construiria essa tabuada? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Aqui é fácil. Qualquer número vezes 1 é o próprio número, tá? E quando começar a chegar aqui no meio, aí vai começar a puxar da minha cabeça. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49, eu acho. Não precisa de nada disso. A gente vai aprender agora a trabalhar com referências relativas e absolutas. Lembram que na aula passada, no vídeo passado, a gente aprendeu a fazer os operadores matemáticos. Então eu sei que 1 vezes 1 é 1 vezes 1. Por que eu fiz assim? O que é que eu quero fazer no final das contas? Eu quero escrever uma fórmula nessa célula e replicar essa fórmula para toda a tabuada. Tiago, como é que você vai fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que entender. Percebam que quando eu seleciono a célula, vocês conseguem enxergar uma moldura verde aqui, tá? Essa moldura, no canto inferior direito, tem um quadradinho. Pode ver que quando eu coloco a seta do mouse em cima desse quadradinho, ela muda, ó. Mudou. Isso é a alça de preenchimento. Tiago, o que é que isso faz? Se eu segurar esse quadradinho e puxar para baixo, ou se eu segurar o quadradinho e puxar para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, o efeito que essa alça vai causar é o mesmo que se eu fizer copiar e colar. Fórmula. Copiar, colar. É como se eu pegasse essa primeira aqui e colasse aqui, colasse aqui, colasse aqui, colasse aqui, tá? Isso aí vai infinito. Tá, e o que é que está acontecendo aqui? Percebam que as referências, elas acompanham a dinâmica do Excel. Como assim, Tiago? Percebam que a célula B3 é onde tem a fórmula e as referências que estão contidas aqui são A3, que está azul, à esquerda da célula, e B2, que está em vermelho, acima da célula. Quando eu copiei essa fórmula para baixo, o que aconteceu? A referência também veio para baixo. Agora ela é A4, à esquerda da célula, e B3, em cima da célula. E ela vem me acompanhando sempre. Se eu puxar para baixo, ela vem para baixo. Tiago, então tá errado. Aqui na segunda linha da tabuada, esse vermelhinho era para estar em cima, era para ficar no 1. Como é que eu vou fazer ele ficar no 1? É muito simples. Aí a gente começa a entender referência absoluta.
Uma referência relativa é uma referência que não importa o que eu faça com a fórmula, ela vai acompanhar a fórmula. A referência absoluta, eu vou dizer para o Excel. Excel, eu quero que quando eu puxe essa fórmula para baixo, essa célula fique aqui, essa referência fique na B2. Ou seja, eu quero transformar a B2 numa referência absoluta. Como é que eu faço isso? Através desse símbolo aqui, cifrão. A partir do momento que eu coloco um cifrão antes da coluna e um cifrão antes da linha, eu estou dizendo ao Excel, eu quero que essa referência não altere de coluna e nem altere de linha enquanto eu mover a fórmula. Vamos ver se funcionou? Eu vou pegar a célula que eu alterei, vir aqui na alça de preenchimento, segurar e arrastar até o final. Olhando os números, aparentemente funcionou. Ó, se eu clicar aqui no 5, por exemplo, e clicar na barra de fórmulas para entender o que aconteceu, a referência que eu quero que me acompanhe, ela me acompanhou, vai ser 5 vezes 1. Aqui, ó, ficou parada onde eu mandei ela ficar. E não importa para onde eu puxo essa célula. Se eu puxar para a direita, não importa onde eu esteja, a referência vai ficar lá. Tiago, então tá errado de novo. Por quê? E se eu puxar para a direita? Olha o que vai acontecer. Tá errado. Por quê? Vamos pegar um aqui no meio. E agora embaralhou tudo. Agora aconteceu exatamente o oposto. A célula que eu queria que ficasse lá, essa referência ao A3, ela veio para a direita comigo. E ela não pode vir para a direita comigo, ela tem que ficar lá. Enquanto a que estava em cima, eu mandei ela ficar quieta. Como é que ela vai me acompanhar? Muito simples. Vou dar um Ctrl Z aqui para retornar o que a gente fez. Aqui começa a magia das referências mistas, tá? Uma referência absoluta é uma referência onde ela não vai mudar, não importa o que eu faça. E uma referência relativa é uma referência que ela vai mudar. Eu posso criar uma referência mista. Como assim? Essa referência vermelha aqui, ó, B2, que foi a que eu mandei ela ficar parada. Eu estou no 1 vezes 1. Se eu descer para cá e transformar em 2 vezes 1, eu quero que a referência azul desça? Quero, porque ele tem que vir para o 2. Mas eu quero que a vermelha fique. Eu não quero que a vermelha troque de linha. Então, antes da linha, tem que ter o cifrão. Eu estou dizendo para o Excel que eu não quero que a linha mude. Mas, e se eu vier para a direita? Se eu estou aqui na 1 vezes 1 e quiser trazer para o 1 vezes 2, eu vou querer que essa vermelha me acompanhe. Porque ela não pode ficar no 1. Eu quero vir para cá e quero que ela troque para o 2. O que é que eu vou fazer? Eu posso vir. Eu quero que ela troque de coluna. Então eu venho antes da coluna e retiro o cifrão. O que foi que eu fiz? Eu estou dizendo ao Excel, essa referência vermelha, ela pode trocar de coluna. Então ela pode fazer esse movimento aqui acompanhando a fórmula. Mas ela não pode mudar de linha. Então ela não pode fazer esse movimento, ela vai ficar sempre aqui. Quando eu dou um Enter, vamos ver se funcionou. Vou puxar para baixo. Clico aqui no meio para ver. Ela está certinha lá. Eu vou fazer a mesma coisa agora puxando para a direita. Puxei para a direita. Algo está errado, vamos ver o que é. Bom, ela está certa, ela está onde deveria estar, ela está no 7. Então, nessa referência eu não preciso mais mexer, tá? Ela está corretíssima. Qual foi o problema aqui? Eu não fiz o ajuste da referência azul. Como é que eu vou fazer esse ajuste? Eu vou vir aqui na célula de origem, a célula principal. A vermelha a gente viu que já está correta. Então vamos analisar a azul. Se eu for para baixo, eu quero que a referência azul se mova? Sim, porque se eu quero vir para baixo, eu quero transformar em 2 vezes 1. Se eu puxar de novo, eu quero transformar em 3 vezes 1.
Então eu quero que ela troque de linha. Logo, antes da linha eu não vou colocar o cifrão. Eu quero que ela venha para a direita? Não. Porque se eu puxar essa fórmula para a direita, eu quero que ela se mantenha no 1. Eu não quero que ela venha para a coluna B. Então, antes da coluna, eu vou colocar o cifrão. O que é que eu estou dizendo para Excel? Excel, essa referência, ela pode mudar de linha. Ela pode fazer isso. Mas ela não pode mudar de coluna. Ela vai ficar sempre na coluna A, não importa para onde eu puxe a célula. Vamos ver se funcionou? Vou puxar para baixo. Aparentemente está certo. Vou puxar para a direita. Aparentemente está certo. Vamos puxar um número aleatório para a gente ver. Aqui está correto. Eu quero que ela fique no 1. E aqui eu quero que ela fique no 9. Bom, se comportou bem. Então vamos puxar para a tabuada completa. Vou selecionar todo o intervalo. Vou utilizar a alça de preenchimento da mesma forma. A diferença é que eu estou selecionando um intervalo. Em vez dela fazer a cópia de uma célula, ela vai copiar todo o intervalo e colar embaixo. Ó. Pronto, só isso. A gente dá uma conferida, pega um número aleatório aqui no meio, 32. Apesar de, nesse caso, eu sei que 4 vezes 8 são 32. Mas, às vezes, no dia a dia do Excel, a gente não tem certeza se essa informação é válida. Então, a gente tem que dar uma olhada na referência da célula. Aqui tá ok. 4 vezes 8. Outro exemplo, 28. Nessa célula é o 7 vezes o 4. Então, perfeito. Pronto. Completamos a tabuada e de quebra ainda aprendemos sobre referências relativas e absolutas. Entendendo isso, o seu caminho daqui para frente no Excel será muito mais fácil. E suas planilhas ficarão cada vez mais tranquilas de se montar e se mexer. É isso. Simples assim. Curtiu o vídeo? Gosta desse tipo de conteúdo? Te ajudou em alguma coisa? Se tiver alguma dúvida, manda um DM para mim. Eu te respondo, ou dependendo da magnitude da dúvida, eu faço um vídeo especificamente sobre ela. Então dá uma curtida no vídeo, compartilhe para dar aquela ajuda, porque o meu intuito aqui é mostrar a você o quão simples pode ser o Excel na sua vida. Aqui é Thiago Aquino e seja bem-vindo ao Excellence.